Bem-vindo ao nosso curso de psicanálise. Meu nome é Márcio Ramos Ferreira e a gente vai trabalhar nessa aula sobre o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, que hoje, depois do ensino do Lacan, a gente entende que ele é um complexo, que ele é uma estrutura que articula vários elementos e que estrutura a constituição do sujeito, que estrutura a nossa subjetividade. Ele passou por grande época, principalmente depois dos pós-freudianos, uma época que se pensava de que o pai era uma estrutura no ambiente e que boa parte dos acontecimentos apareciam por uma ausência ou presença do pai, por um excesso ou ausência do amor do pai, do amor da mãe, e isso trouxe uma série de complicações para os conceitos psicanalíticos. E aí, por muito tempo, a psicanálise ela foi diminuída a uma leitura ambientalista, que se pensava que na ausência de um pai ou na ausência de uma mãe não se poderia constituir o sujeito. Então, os pós-freudianos tentaram reduzir grandes elementos da neurose, como uma falta de amor do pai e uma falta ou a ausência deste, ou uma falta de presença do amor da mãe, ou uma ausência ou falta desta, E por muito tempo, hoje se pensa no senso comum, e isso repete muitas vezes, que grande parte dos movimentos da neurose, elas estão então na falta de amor de uma dessas figuras, e essas figuras nessa presença física, Ou então muitas pessoas tentando se apropriar desse saber, falando que uma pessoa, um sujeito é só constituído na presença de um pai e de uma mãe. E isso não é verdade. Foi necessário que Lacan fizesse uma releitura do Édipo para poder pensar essa constituição do sujeito. E aí, essas leituras ambientalistas, que pensam que em psicanálise o pai é uma pessoa de bigode, é um ser físico, um homem que possui pênis, eles tendem a tirar de cena o que o sujeito ele pode inventar frente ao desejo do outro, que exatamente constitui o Édipo. O Édipo ele constitui a entrada do sujeito, a entrada do indivíduo num complexo de linguagem, onde impera a inscrição do outro, da relação do sujeito com o outro, a relação do sujeito com os significantes que vêm com o outro, e o que ele pode fazer dessa estrutura significante. Então, o complexo de Édipo ele vem então na instituição de uma lei, na instituição da lei, e toda lei ela vem apontar que o sujeito ele não é total e que essa ausência de totalidade ele está presente, essa falta está presente no cerne da organização humana. Então, o que é o Édipo? O Édipo é uma estrutura que se inscreve à lei e a partir daí o sujeito ele vai ter que se virar frente a essa falta e se posicionar frente ao outro. Essa é a maior definição de Édipo. E aí a pergunta, o que seria um pai na psicanálise? Então, para o sujeito se constituir, ele precisaria de um pai presente, de um pai pensando nessa categoria física, de um homem com bigode, etc. Então, esse pai ele seria uma pessoa, seria uma coisa, ou seria alguém agente dessa paternidade, ou alguém que ocuparia a função de pai, alguém ou alguma coisa que ocuparia a função de pai. É necessário, então, pensar nessa aula. Então, antes de a gente responder essa pergunta, é necessário a gente pensar o que seria um significante nessa leitura estrutural. Então, desde o retorno de Lacan a Freud, desde a leitura lacaniana dos conceitos freudianos, Lacan ele tenta ler Freud a partir da ideia do estruturalismo, a partir da influência de Saussure e Lévi-Strauss. E o que tem? Para o estruturalismo, o estruturalismo é uma forma de ler os elementos de uma estrutura, um conjunto de elementos. E ele vai chamar esse conjunto de elementos um signo. Então, todo sistema social ele é regido por signos, ele é regido por um significante. Por exemplo, um trânsito ele é um complexo significante, ele é uma estrutura de linguagem na medida que você tem ali um sinal
E esse sinal vermelho está articulado com leis, ele está articulado com um conjunto de placas, etc. Então, eu só posso entender aquele sinal dentro de uma estrutura maior, né, dessa linguagem maior, que é o código de trânsito. A mesma coisa, Lacan vai também entender o significante, que vai falar o seguinte: ora, o inconsciente ele é estruturado a partir de representações. Essas representações elas vão ter certo jogo com um conjunto de representações, e esse conjunto de representações ela é diferente para cada sujeito. Logo, todo inconsciente ele é regido, então, por um conjunto de significantes. Então, o significante, é o outro, né, no sentido de que o outro, esse conjunto, essa constelação de significantes que determina o sujeito, né, que vai determinar as escolhas subjetivas, ou seja, toda subjetividade ela caminha para uma estrutura da subjetividade. E essa estrutura ela implica, então, um certo jogo. Ou seja, se o pai ele tem alguma presença na psicanálise, é uma presença enquanto significante. Ou seja, o pai ele não é uma coisa. O pai é algo, né? É um sinal, é algo no ambiente que vai determinar essa estrutura, quer dizer, um símbolo, né? Então, em psicanálise, a gente não tem mais o pai como uma pessoa, o pai como uma substância, o pai como alguém. Ele é um símbolo, é algo que inscreve a falta em cada sujeito. Então, qual a definição de pai em psicanálise? É algo que representa essa falta, algo que institui essa lei, algo que institui a falta em cada sujeito. Isso que significa o quê? Que sem o pai em psicanálise não tem como inscrever o sujeito como faltoso, né? E isso está no cerne da psicose. Então, a gente fala então que essa inscrição do desejo ela está somente no desejo do neurótico. Somente o neurótico tem essa inscrição paterna. Então, a gente pode depreender que a função de um pai é uma função, então, que concerne a uma função. Então, dentro de um ambiente que não tem pai, ou seja, o pai ele não se inscreve, o pai ele como entidade, como pessoa, ele não está ali presente, não tem problema. O pai ele vai ser qualquer coisa que vai inscrever a falta nesse sujeito. Logo, ele não pode ser necessariamente uma pessoa. Ele vai ser um símbolo, ele vai ser ali um traço do ambiente. Qualquer coisa que arremeta o sujeito à falta e apontar que ele não é pleno. Então, isso é a diferença entre pai e a função paterna. Então, em qualquer ambiente que arremeta o desejo da criança para além da mãe e arremeta o desejo da mãe para além da criança, isso aí vai ter a função paterna. Isso aí vai ser o significante que vai remeter o pai. E aí, o que o pai proíbe? Então, a gente tem, né, em psicanálise, né, a mãe não como esse objeto físico. Né? A mãe não seria objeto físico, mas a mãe ele seria, então, um objeto perdido para o sujeito e jamais encontrado. O que significa como objeto estrutural? Ele significa, a mãe como objeto estrutural, quer dizer que toda sociedade ela nasce por uma proibição. E essa proibição ela está na estrutura do meio social, que é a mãe como esse primeiro, que ocupa o lugar desse primeiro objeto perdido para o sujeito. Ele coloca a mãe como esse objeto impossível de se ter. Então, em psicanálise, a gente está falando aí de uma estrutura. Então, em toda sociedade, como recurso estrutural, todos têm essa perda desse objeto. Tem um objeto impossível de se ter. Então, esse objeto possível de se ter, esse objeto impossível de configurar, esse objeto, essa é a mãe. Então, você tem ali como símbolo, então, a mãe como esse objeto perdido, como esse objeto que se primeiro tem que se abrir mão para entrar na lei, na estrutura da sociedade, na estrutura da cultura, né? E isso aí vem através ali das estruturas de parentesco, como Lévi-Strauss, né? Como ele coloca a mãe como esse objeto impossível em toda a cultura, né?
E aí a gente tem que ver, então, esses primeiros tempos do Édipo. Né? Então, o primeiro tempo do Édipo, ele está presente no que a gente chamou de narcisismo primário. Ou seja, a criança ele vai se identificar como o falo da mãe, ou seja, aquilo que completaria a mãe. E a mãe vai olhar a criança como aquilo que a completa. Ou seja, nesse primeiro tempo do Édipo, se tem a inscrição fálica, né? Ou seja, a criança representa o falo. Né? E o desejo da mãe está representado pela criança. Então você tem ali uma primeira ilusão de completude no primeiro tempo do Édipo. E a mãe, ela tem, a criança ela é entendida como plena, como totalmente satisfeita, na medida que ela se identifica com esse objeto que daria à mãe toda completude, e a mãe é entendida então como esse ser entendido como aquela que daria toda a complementaridade para a criança. Então você tem ali uma unidade imaginária e aquilo que Lacan chamou de estádio do espelho, né? Ou seja, a criança ela se identifica como objeto total do outro. Nesse tempo, não se tem sujeito, na medida que o sujeito ele é totalmente objetificado pelo desejo da mãe. E não tem, então, inscrição da falta. Né? Então, o falo aí está totalmente velado. Assim, a falta ela é totalmente velada ou ela simplesmente não existe. Ela está alhures e está em outro lugar. Né? Então, você tem ali uma ilusão de complementaridade dos dois lados. Né? E aí, no segundo tempo do Édipo, é o pai que intervém como privador da mãe. Como é que se institui? Né? Isso se institui da seguinte forma. Né? Vai se inscrever ali na mãe, né, algo que o desejo dela está além da criança. Né? Por exemplo, a mãe tem que trabalhar. Esse trabalho da mãe, esse ato do trabalho, por exemplo, a mãe é secretária, né? A ligação do chefe para a mãe vai apontar o seguinte: opa, né? Essa ligação do objeto da mãe, ela vai remeter do chefe para a mãe, ela vai remeter um certo significante, esse significante chefe que me procura, que a criança não completa a mãe totalmente, né? E que o desejo da mãe não está totalmente voltado para a criança. O que Lacan prova aí, né, e o que eu venho colocando com esse exemplo, é o seguinte, de que não precisa um pai necessariamente proibir a criança. Pode vir um objeto da cultura, um objeto que intervenha como esse lugar de pai. Nesse exemplo que eu coloquei, foi um chefe que liga para a mãe e arremete o desejo dela para outro lugar. O que se tem aí? Primeiro, nesse segundo tempo do Édipo, a mãe se inscreve na mãe e divide a mãe em mãe e mulher, na medida que esse ato materno não completa a mulher plenamente. Né? A outra parte dela, que é também mulher, que está muito além da criança. Então você tem aí a divisão entre mãe e mulher. Ou seja, uma criança, apesar disso aparece muito na cultura e restitui na cultura, de que a criança completaria a mãe, seria fonte de toda a felicidade. E aí você tem uma inscrição, então, na lei de que, olha, existe outras coisas que completam a mãe. E isso é divisão entre mãe e mulher. Ou seja, está ali em toda mulher alguma inscrição simbólica de que a criança não completaria. E o que aparece ali para a criança? Uma inscrição um pouco mais velada do pai, né? E abalada desse lugar de objeto. Né? E aí a criança é obrigada a ressignificar essa ideia de falo. E aí o falo está inscrito então como esse objeto que representaria o desejo da mãe. Ele fala assim: opa, esse cara aí que está ligando para minha mãe, ou ele é o falo, ou ele tem o falo. Né? Então o lugar aí, o pai, ele tá aí velado no lugar de ser. Ou seja, né, ele aí vai significar o sujeito como o desejo do sujeito, que o desejo do sujeito com relação à mãe é impossível. É necessário, então, deslocar o desejo para outro lugar. Você tem aí uma sensação de rivalidade da criança
com o pai, né? No sentido de que a criança ela começa a concorrer com esse terceiro, com esse mediador, sobre o desejo da mãe. E se escreve na criança um lugar de não toda, de não plena, né? E é necessário, então, ter aí uma identificação com o pai, na medida, então, que se concorre. Você tem aí, então, uma identificação, uma rivalidade com o pai, uma tentativa de ser o pai para ocupar e ser objeto que completaria a mãe. Então, você tem aí a inscrição então, do que Lacan chamou de metáfora paterna, de que eu não sou desejo da mãe, é necessário então alguma coisa que eu troque esse desejo da mãe por uma outra coisa, né? Então, o falo é esse agente então, que vetoriza que o desejo da criança, né, não é a mãe, ele está alhures, ele está além da mãe, né? Ele está então um vazio. E aí, ele então escreve a falta e a lei para o sujeito. Então, ou seja, a lei do desejo, que é necessário que o desejo ele seja faltoso e que eu devo trocar esse desejo da mãe por um outro objeto, né? E esse outro objeto, essa troca por outro objeto, se escreve a metáfora paterna. Então, aí o desejo pela mãe ele aparece recalcado. Aparece então um recalque do desejo da mãe e uma máscara, né? Para mascarar esse desejo da mãe na forma de identificação pelo pai. Então o sujeito, então, nesse momento, ele troca esse desejo total pela mãe por uma identificação pelo pai. Peraí, se eu não sou o desejo da mãe, eu posso ser esse outro cara que minha mãe deseja. Então ali você está escrito ali um falo enquanto imaginário, né? Que já que ele tem o falo, eu me identifico com ele. Você tem então o terceiro momento do Édipo, não mais essa inscrição, né? Essa rivalidade, essa identidade. E a criança vai ver o seguinte, olha, esse cara aí que me instituiu, eu não sou o falo e ele também não é o falo. Existe algo nesse cara que minha mãe deseja. E o que acontece? O sujeito, então, começa a identificar com traços do pai, né? Com traços do pai para poder se identificar com ele. E essa identificação, ela chama o ideal de eu, né? E essa identificação ela é mediada pelo falo, quer dizer, algo que arremete o desejo da mãe. Então, todo ideal de eu, a partir dos dados que a gente tem da realidade, uma máscara, um diploma, etc., ele é, na verdade, uma forma de identificar os desejos, de mascarar o desejo e, ao mesmo tempo, de metaforizar esse desejo. É uma forma de bússola para o desejo. Aquilo ali não é o desejo, mas ele dá uma certa forma de bússola. Ele localiza o desejo do sujeito, né? Então, nesse terceiro momento, o sujeito ele não mais identifica diretamente com o pai. Ele identifica com um traço do pai, né? Então, você tem